Tá lá. Estamos gravando. Tá legal. Vamos lá, então. Vamos retornar aqui a minha tela. Tá bom. Pessoal, a ideia agora, então, é a gente pegar a primeira técnica, né, que a gente pode usar para trabalhar com inteligência artificial, que é a chamada lógica fuzzy. Lógica fuzzy, tá? A lógica fuzzy, né, dos produtos, vamos dizer assim, gerados pela inteligência artificial, tá? Ela é a primeira e a mais usada em termos industriais e também em termos de produtos, tá? Em termos de produtos, tá? Por quê? Porque tem muito produto que você usa que tem dentro dele algoritmos utilizando lógica fuzzy para, por exemplo, controlar determinados itens do seu aparelho. Tá? O legal da lógica fuzzy, tá, é que ela trabalha muito bem embarcada. Tá? Então, por exemplo, o sistema de foco da tua câmera, tá? O sistema de foco da tua câmera do seu celular, ele tem dentro dele um algoritmo de lógica fuzzy. Tá? Tem ar-condicionado, tá? Esses ar-condicionados que controlam a temperatura do ambiente, eles têm dentro deles algoritmos que usam lógica fuzzy, tá? Então, lógica fuzzy, ela é bem utilizada em produto, tá? Em equipamentozinho, tá? Tem bastante, tá? A lógica fuzzy, né? Ela foi desenvolvida por um iraniano chamado Zadeh, tá? É, e a ideia da lógica fuzzy é qual, né? É ela expressar a imprecisão da forma humana de pensar, tá? Se você for para pensar, quando a gente fala de lógica, a primeira lógica que a gente pensa é a lógica booleana, né? Que é essa que a gente usa na eletrônica digital. A lógica booleana, ela é uma lógica em que ou as coisas são verdadeiras ou as coisas são falsas. Ou seja, ou é 1 ou é 0. Perceba que aqui no meio não tem nada. Ou é 1 ou é 0. Né? Então, assim, ou o sujeito é alto ou o sujeito é baixo. Né? Ou ele é rico ou ele é pobre. Tá? Só que se você parar para pensar, né, praticamente nada é assim na vida real. Né? É, quando você vira para o sujeito e fala, ó, o sujeito é rico. Né? Mas o que é rico? Né? O que é rico? Não sei. Né? Veja, então o cara que tem US$ 1 bilhão, ele é rico. Mas e o sujeito que tem 1 milhão? Ele não é rico? Então veja, ele é menos rico do que esse. Tá? Ele é menos rico do que esse. Tá? Então vamos dizer que esse aqui é o riquíssimo, tá? E esse aqui é o rico. Tá? Então perceba que se você olhar o conceito, né, esse conceito ele é meio variável, né? Depende muito da tua experiência, tá? É, como a gente nunca conheceu aí o Bill Gates, o, ou qualquer outro, o Jorge Gerdau e vai por aí afora, né? Rico para nós, né? Aqui é um sujeito que tem ali uma casa grande, um carro poderoso, comerciante, ou seja, para nós o rico, né, é o cara dos milhões, né, e não necessariamente o dos bilhões. Né? Então veja, tem muita coisa na vida da gente em que o conceito é nebuloso. Né? Então não dá para você definir rico por 1 ou 0. Né? Não dá. Né? Então, se o cara tem 1 bilhão, ele é rico. Se ele tem 1 milhão, ele não é rico. Então, ele é pobre, porque daqui o contrário de um é o outro. Né? Então, esse cara é pobre, ele não é rico. Não. Né? Então, se o cara tem 10 bilhões, ele é rico. Se o cara tem 1 bilhão, ele não é rico. Não, os dois são ricos. Só que veja, olha que interessante. Esse cara é menos rico do que esse. Esse cara é menos rico do que esse.
Então veja que você está usando essa palavrinha, o menos. Né? Então a gente usa um modificador para o conceito. Ou você diria assim, ó, o cara com 10 bilhões, tá? Ou o cara aqui com 1 milhão, ele é rico. Tá? Mas eu vou agregar um peso a essa riqueza. Então ele é rico com 10%. E esse cara aqui, ó, o do 1 bilhão, ele é rico com 80%. Tá? E esse cara aqui, o do 10 bilhões, ele é 100% rico. É o mais rico. Tá? Então, você pode associar pesos aos conceitos. Tá? Veja que quando você trabalha de forma booleana, não tem peso, cara. Ou é 1 ou é 0. Acabou a conversa. Eu viro para você e falo assim, ó, me diz uma cidade que é perto. Você fala assim, a Tremembé é perto. Ok, mas Pinda não é perto? A Pinda também é perto. Mas é tão perto quanto Tremembé? Não, não é tão perto quanto Tremembé. Como é que eu represento número um, como é que eu represento perto? Né? Então você poderia dizer assim, ó, perto para mim é uma faixa, não é mais uma distância fixa. Perto é uma faixa. Então para mim, ó, se eu estou aqui em Taubaté, tá? Qualquer coisa 20 quilômetros para um lado ou 20 quilômetros para o outro, tá? 20 quilômetros para a direita ou 20 quilômetros para a esquerda, ou 20 quilômetros subindo a serra, ou 20 quilômetros descendo a serra, tudo isso é perto. Tá? Tudo isso é o perto para mim. Beleza, então uma faixa. Olha que legal. O teu conceito, agora ele passa a estar não associado a simplesmente 1 e 0. Tá? Agora a gente vai associar o conceito a uma faixa. Tá? Então, perto para mim é qualquer coisa que estiver dentro de uma faixa de 20 quilômetros a partir do ponto em que eu me encontro, que no caso meu aqui é Taubaté. Então, isso para mim é o perto. Tá? Agora vamos dizer o seguinte: Pinda está aqui, ó, está no limite dos 20 quilômetros. Tremembé está aqui. Tá? Bom, Pinda é tão perto quanto Tremembé? Não. Pinda não é tão perto como Tremembé. Então veja, Pinda é menos perto do que Tremembé. Como eu estou usando o conceito de perto, né? Pinda é menos perto do que Tremembé. Como é que você representa o menos perto? Tá? Você diria o seguinte, ó, Pinda é perto com, por exemplo, 5% de certeza. Tá? Tremembé é perto com 70% de certeza. Quiririm, que não é uma cidade, é um distrito, mas vamos botar no jogo, é uma localidade, tá? É perto com 90% de certeza. E Taubaté é 100% de certeza, porque eu estou em Taubaté, é minha referência. Tá? Então, veja, além de você passar a ter o teu conceito, veja que você não tem mais então só o verdadeiro e o falso. Tá? Você não tem mais só o verdadeiro e o falso. Tá? Você tem agora um conceito que é o perto, tá? E esse perto, tá? Ele é uma faixa, tá? E essa faixa, ela, você pode dentro da faixa ainda criar uma modificação, dar um peso, mais perto, menos perto. Então você poderia dizer assim, se você fosse ajustar o foco da tua máquina fotográfica, levando em consideração a distância em relação ao objeto e a luminosidade, tá? Você não trabalha com uma luminosidade fixa, você trabalha dentro de uma faixa de luminosidade. Né? Então, assim, tá aqui que é muito claro. O claro para você não é um valor fixo. Né? O claro para você é uma faixa de valores. Tá? O escuro também é uma faixa de valores. Né? O escuro não é um valor absoluto. O que é o escuro? É uma luminosidade de 20 lux no ambiente. Isso é escuro. Legal. Então, 19 lux é mais escuro ainda. 21 lux não é escuro, então. Perceba? Não. Tudo ali ao redor do 20, tá? De luminosidade, é escuro. É escuro.
Da mesma maneira que o cara com 10 bilhões, com 1 bilhão ou com 1 milhão, para a nossa realidade de mortos de fome, né, ferrados, né, trabalhadores industriais, todos eles são ricos, cara. A única diferença é que na escala da riqueza, tá, esse cara ele é menos rico do que esse. E esse é menos rico do que esse. Então perceba que frequentemente na nossa vida a gente trabalha com conceitos que eles são elásticos, então eles entram numa faixa e mesmo dentro dessa faixa você coloca graduações, né? Você coloca graduações. Então, na faixa do rico, você diria o seguinte: ó, rico para mim, tá, é qualquer sujeito que tem na conta bancária, não vamos pegar patrimônio, tá? Vamos pegar conta bancária, um dinheiro entre 1 milhão e vamos chutar aí o 10 bilhões. 10 bilhões na conta bancária, dinheiro ali. Nem vamos considerar patrimônio, tá? Veja, então tudo isso para mim agora é rico. Então veja, o meu conceito de verdadeiro e falso, agora o verdadeiro é toda essa faixa. Não é mais 1 ou 0. Verdadeiro é uma faixa. E dentro dessa faixa, eu ainda vou dizer o seguinte, ó, o cara com 10 bilhões, ele é o que eu considero o mais rico. Como é que é o mais rico? É o 100% rico. É o rico igual a 1, tá? E o rico que tem 1 milhão na conta bancária, ele também é rico, né? Mas ele, na faixa da riqueza, ele é o rico com 1% de certeza. Daqui para lá, eu vou aumentando o meu grau de certeza de que ele é rico. Esse grau de certeza ele pode aumentar de várias maneiras. Ele pode aumentar seguindo, por exemplo, uma forma de rampa. E a partir de um determinado valor, eu tenho certeza. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é 1 milhão, tá? Aqui é 1 bilhão, tá? Então, ó, à medida que vai aumentando a riqueza do cara, tá? Eu vou dizendo que eu vou dando maior grau de certeza de que ele é rico. Então, por exemplo, quando ele está aqui, ó, eu atribuo a um cara que tem 10 milhões na conta 50% de certeza que ele é rico, tá? Quando ele chega no 1 bilhão, eu digo o seguinte, porra, 1 bilhão, 100% de certeza que ele é rico. E daqui em diante, 100% de certeza que ele é rico, porque o cara tem 1 bilhão na conta bancária, meu, tanto faz, o cara tem 1 bilhão ou 10, é muita grana, tá? Então, daqui em diante, eu considero que ele é rico, tá? Então, veja, olha a coisa interessante que é a lógica fuzzy. A gente agora vai pegar os conceitos, tá? E a gente vai pensar neles do jeito que a gente normalmente pensa, né? Eu vi para você falar assim, ô Matheus, o que é uma velocidade alta para você quando você está dirigindo? Ah, velocidade alta para mim é, sei lá, 120 km por hora. Então, se fosse lógica booleana, 120 seria igual a 1. Qualquer coisa que não fosse 120, 119,5, 118, seria 0. Ou seja, não é uma velocidade alta. Na lógica fuzzy, não, né? 120 para você é uma velocidade alta. Mas se eu virar para você e falar assim, ô Matheus, mas 118 não é? Não, 118 é rápido pra caramba também. Não é tão rápido quanto 120, mas é rápido pra caramba também. Então também é uma velocidade alta. E 110 não é a velocidade alta? 110 também é uma velocidade alta. Não é tão alta quanto 120. Então, olha o tão alta. Olha o conceito. Não é tão alta quanto 120. Então, gente, a lógica fuzzy, tá? A ideia dela é representar, tá? Esses conceitos que o ser humano tem e que ele usa para tomar decisão, tá? A ideia é essa. Grande parte das decisões que nós tomamos enquanto seres humanos, elas são decisões que tomadas em cima não de uma coisa absoluta, mas dentro de uma faixa de coisas, por exemplo, tá? Dentro de uma faixa, tá? E a gente gradua as coisas.
Uma brincadeira que você poderia fazer é o seguinte, né? Veja, o palavrão. Palavrão. Você tem uma escala do palavrão, né? Eu viro, né? Você tem talvez o palavrão mais terrível é o FDP. O palavrão mais bobinho é o bobo. O bobo, né? Veja, tudo isso aqui, não vou nem chamar de palavrão, vou chamar de ofensa. Ofensa, tá? Ofensa. Se você vira para a pessoa e fala que ela é boba, tá? É provável que a pessoa até dê uma risadinha, tá? Se você virar para a pessoa e falar que ela é FDP, a pessoa não vai dar essa risadinha, né? Veja que é uma gradação aqui, né? Tudo é uma ofensa, tudo é uma ofensa, tá? Mas há uma gradação, né? Então, bobo é uma ofensa, tá? Com, sei lá, 0% de confiança, ou uma confiança muito baixa, vai 1% de confiança, tá? FDP é uma ofensa com 100% de certeza. Aqui o cara está pisando na bola mesmo, tá? E aqui no meio, se eu virar para você e te chamar de corno, né? Também é uma ofensa, mas não é uma ofensa tão violenta quanto essa, né? Nem tão bobinha como essa. Então, corno, sei lá, é uma ofensa com 20% de certeza, porque o corno é um bobo, né? É um bobo chifrudo, tá? Sei lá, vamos para a próxima. Vou te chamar de filho da mãe. Isso aqui nem vou considerar que isso é ofensa, depende da forma como você fala, né? Sei lá, vou te chamar de fascista, vai, hoje em dia é ofensa, tá? Sei lá, vamos fazer de conta que 80% de ofensa. Estou chutando, isso é brincadeira só, né, gente? Tá? Então veja, é uma gradação, tá? Então tudo é ofensa, tudo é ofensa, tá? Tudo é ofensa, tá? Mas a gente dá uma gradação. Se eu te chamar de bobo, você vai rir, né? Porque se você for parar para pensar, quando você era criança, né, a maior ofensa que te podiam fazer era te chamar de bobo, de feio, tá? Lá, então veja, né? Se você é criança, né, bobo, tá? Bobo, tá? É 100% é uma ofensa com 100% de confiança, tá? À medida que a tua idade vai crescendo, tá? Bobo vai se tornando uma ofensa com uma confiança menor, né? Com uma confiança menor. Se a gente fizer um gráfico aqui, ó, e dizer que isso aqui tudo vai ser as ofensas, vai ser as ofensas. E aqui nós vamos botar as ofensas por idade, tá? Então vamos dizer aqui, ó, do seu nascimento, né, 0 ano de idade, até vamos dizer aí os 10 anos de idade, tá? Né? Se eu virar para você e falar bobo, né? Bobo, tá? Aqui, com 100% de certeza, até os 6 anos de idade, tá? Se eu te chamar de bobo quando você é criança, você vai se sentir ofendido. À medida que o tempo passa, né? Chamar o sujeito de bobo vai caindo o grau de ofensa daquilo ali. Tá? Até que quando o sujeito tem 10 anos de idade, você chamar ele de bobo, ele vai rir da tua cara. Tá? Por outro lado, né, você é corno. Vou pegar o corno aqui. Ó. Esse aqui é o bobo. Vamos botar o outro aqui que é o corno. Corno. Bom, veja. Né, vamos esticar isso aqui para 15. Tá? Vamos, né, porque o corno já está ligado a você namorar, casar e tudo mais, e ninguém namora com 6 anos de idade. Né, pelo menos de verdade. Vamos dizer que você tem a sua primeira namoradinha aos 11 anos de idade. Então, a partir dos 11 anos de idade, te chamar de corno, tá? Já começa a ter alguma relevância na tua vida. Porém, muito baixa. Muito baixa. Né?
Quando você chega lá nos 15 anos de idade, né, se te chamarem de corno, tá, você já vai ficar meio chateado, porque daí você já vai sentir o que é o relacionamento, vai por aí afora. Chamar você de corno vai ser muito ofensivo, tá, durante grande parte da tua vida, né? Só que vai chegar um determinado momento, né, que você vai ficar um pouco mais maduro e você vai começar a perceber que corno, no final, todo mundo você só não sabe. Mesmo que você tenha sido aqui nessa idade, antes do seu casamento e tudo mais, mas todo mundo só não sabe. Então, com uma determinada idade, a maturidade vai fazendo com que você comece a dar menos importância àquilo. Então, olha que legal, até os 15 anos de idade, aquilo é muito importante. Dos 15 anos de idade, vamos dizer até aí os 50, ser chamado de corno, né, para você tem uma relevância gigantesca, 100% de relevância. Tá? Dali para frente, dos 50 em diante, você começa a perceber que a vida é um negócio meio complicado. Tá? Então você, sei lá, começa a se preocupar com outras coisas, né? Você começa a se preocupar com. Tem medo de ter câncer, de morrer de coronavírus, de perder o emprego e vai por aí afora, né? E aí te chamar de corno talvez não seja tão relevante quanto outras coisas, tá? Por outro lado, você pode ter, né, aqui assim, né, começando uma outra faixa da ofensa, né? Qual seria a outra faixa da ofensa? Seria aqui, ó, sei lá, vamos te chamar de incapaz. Incapaz. Né? Incapaz. Veja, quando você está com 40 anos de idade, te chamar de incapaz, você sabe que o peso é mínimo. Né? Você não dá 40 anos de idade, então aqui é a idade, tá, gente? Desculpa, eu estou inventando esse exemplo agora online, tá? Eu nunca tinha dado ele, tá? Então, desculpa, às vezes tem aí eu estou inventando, tá? Esse exemplo você não vai achar em nenhum livro, é by Professor Werneck, tá? Vamos dizer o seguinte, ó, 40 anos de idade, se alguém te chamar de incapaz, tá? Ou mesmo 50, poderia ter começado 50. Se alguém te chamar de incapaz, né, você não vai se ofender, porque a menos que você tenha alguma doença grave, alguma coisa dessa natureza, você sabe que você não é incapaz. Né? Você ainda tem aí uma forma física razoável, né? E vai por aí afora. Né? A menos que você tenha alguma doença grave, alguma coisa dessa natureza, você sabe que você não é uma pessoa incapaz. Pelo contrário, você está aí, né? Na minha opinião, a pessoa de 50 anos, até os 60, 65, ela é jovem, tá? Os conceitos se alteraram muito ao longo do tempo, né? Os nossos avós com 50 anos não eram como nós com 50, né? Nossos bisavós menos ainda, né? Então, que a gente vive cada vez mais. Mas o que você sente de ofensa começa, o grau da ofensa começa a crescer à medida que a tua idade aumenta, né? Quando você chega, por exemplo, aos 60 anos de idade, 65, tá? Se a pessoa te chamar de incapaz, você já está realmente começando a perder determinadas capacidades. Talvez já não seja mais tão ágil, às vezes talvez já começa a pensar um pouco mais devagar, a memória já não está tão boa, né? Se a pessoa chega e vira para você e te chama de incapaz, né? Você vai se sentir mais ofendido do que com 40 anos de idade, tá? Ou com 50 ou com 55. Então veja que o grau da ofensa, tá? A ofensa te chamarem de incapaz, ela começa a crescer, né? A partir de uma determinada idade. E depois de uma determinada idade, aquilo realmente é ofensivo, aquilo vai te fazer mal. Vamos estabelecer aí uma idade de 70 anos de idade. Tá? Eu estou chutando também, tá, gente? Não estou me baseando em nenhum estudo do IBGE. Tá? É chute do professor Werneck. Tá? Estou me colocando no lugar de uma pessoa idosa que fosse chamada dessa maneira. Tá? Então, vamos fazer de conta que você, com 70 anos de idade, se te chamarem de incapaz, tá? Você vai ficar muito triste, você vai se sentir no fundo do poço. Você vai aí realmente se sentir idoso, se sentir não idoso, porque idoso é simplesmente a pessoa que tem a idade avançada. Você vai se sentir velho.
né? Então, veja, olha que coisa interessante, gente. Para um conceito, veja, então, se a gente fosse modelar isso aqui com lógica booleana, tá? Eu ia dizer para você o seguinte, ó, bobo é zero, tá? FDP é 1. Acabou. Ou FDP é 1. Qualquer outra ofensa é zero. Então, né, você só vai se sentir ofendido em qualquer uma dessas idades se eu te chamar disso, tá? Ou se só vamos pegar aqui então corno e não corno e qualquer outra coisa. Se eu te chamar de corno é 1. Se eu te chamar de qualquer outra coisa é 0. Ah, mas espera aí, né? Número 1, isso aqui varia com a idade. E número 2, tem diferentes gradações, né? E uma coisa interessante, tem sobreposição também. Então, por exemplo, ó, sobreposição. Se eu virar aqui, ó, você próximo dos 15 anos de idade, e eu te chamar de bobo, tá? Te chamei de bobo. Você está próximo aos 15 anos, você está aqui com 14 anos de idade. Te chamei de bobo. Na curva do bobo, se você tiver 14 anos de idade, você vai atribuir aqui ó, um grau baixo de ofensa. Na curva do corno, se eu te chamar de corno, tá? Na mesma idade, tá? Vai ter o quê? Um grau de ofensa maior. Olha que coisa interessante, ó, 14 anos. Ó. Se eu te chamar de bobo, você vai atribuir na curva do bobo, você vai botar um peso pequeno. Você vai dar pouca importância a essa ofensa. Porém, com os mesmos 14 anos de idade, se eu te chamar de corno, tá, você vai ter um grau muito maior de reação. Você vai dar um peso muito maior a isso. Então perceba, né? Na mesma idade, tá? Se eu te chamo de uma coisa, tem um peso. Se eu te chamo de uma outra coisa, tem outro peso. Tá? Quando você trabalha com a lógica booleana, não tem essa. Ou eu te chamo, se eu chamar de corno, o peso é 1. Se eu te chamar de qualquer outra coisa, não te ofende. A ofensa é nula. Tá? Então, a ideia da lógica fuzzy é pegar esses conceitos que são muito humanos, muito comuns, tá? E modelar esses conceitos de tal maneira a gente pegar um conceito, classificá-lo e aí operar em cima dele, tá? Operar em cima dele. Joinha, tá mais ou menos clara qual é a ideia do que é fuzzy, tá? Fuzzy foi uma maneira criada por esse iraniano, né, o Loftzadeh, tá? De expressar a imprecisão inerente ao ser humano, tá? Para classificar as coisas, tá? Para tomar decisões. Eu vi para você falar assim, olha, vamos sair de casa hoje, vamos para a praia, vamos para a praia se tiver sol. Pô, mas não está sol hoje vai ter sol entre nuvens, mas amanhã, passar o final de semana em Ubatuba, tá? Hoje não tá, se você botar a cara para fora, né, e olhar para o tempo, você vai falar assim, hoje está sol? Então, né, não está nem sol nem chuva. Eu sei que eu estou aqui no quarto da minha filha e estou sentado de frente para a janela, tá? Estou olhando para o céu, né? Então hoje não está nem sol nem chuva. Mas hoje está chuva? Hoje não está chuva, porque não está chovendo aqui. Se eu olhar, estou olhando aqui para o vale, né? Eu moro no 16º andar, né? Então quando eu olho aqui, né, eu vejo o Vale do Paraíba inteiro, vejo lá do João Deitado, lá perto do Cruzeiro, tá? Até o fundo do vale aqui, né? Não está chovendo, aparentemente. Né? Então, não é chuva hoje, mas também não é sol. Ok. Então,
beleza, então isso é a entrada. Você olhou para o céu e falou assim, na curva do Sol, né, na curva da chuva eu daria peso zero. Na curva do Sol, né, do dia ensolarado, tá, eu diria que está aí com 50%. Então, assim, beleza, 50%. Com 50%, eu vou para a praia ou não vou para a praia? Né? Então, veja, eu estou tomando uma decisão que ela não está baseada numa lógica booleana, sol ou não sol. Tá? Se está sol, eu vou para a praia. Se não está sol, não vou para a praia. Então, assim, tudo que não é aquele céu azul de brigadeiro, diz para mim o seguinte: não vá para a praia. Só quando eu tiver aquele céu azul de brigadeiro é que eu vou para a praia. Só que você não toma decisão assim. Tá? Você toma decisão levando muita incerteza em conta. Então você olha para o tempo e fala assim, pô, mas ali, estou vendo uns azul ali e tal. Você coloca outras variáveis, pô, já paguei lá a posada. O cara até falou que dá para desmarcar, mas pô, vou ter que ligar para o cara, tal. Pô, o tempo não está tão ruim. Vamos olhar aí na previsão do tempo. Você olha na previsão do tempo, daí você vê que amanhã vai melhorar. Amanhã, hoje está com 50% de céu com nuvem, e amanhã vai ter 90% de sol. Pô, então veja, se hoje, né, o dia está ensolarado com 50% de certeza, e amanhã o dia vai estar ensolarado com 90% de certeza, e eu já fiz o depósito da primeira diária da posada, então eu vou. Né? Veja, você toma decisões sem ter certeza da maioria das coisas. Tá? A maioria das decisões que você toma, elas não são baseadas em certezas absolutas sobre as coisas. O grau de incerteza nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, tá, é enorme. E mesmo assim a gente toma as decisões. Tá? Mesmo assim o mundo continua funcionando. Tá? Mesmo assim, a gente continua fazendo as coisas. Né? Se você parar para pensar, não sei se vocês já se tocaram disso, né? O que é síndrome do pânico? Né? O que é síndrome do pânico? Né? Meu pai é psicanalista, né? Então, médico, né, gastroenterologista, e depois ele virou psicanalista. O que é a síndrome do pânico? Né? A síndrome do pânico, ela é quando aquelas certezas, tá, que a gente precisa ter para sair da cama, né? Por exemplo, a certeza que quando você pisar no chão, o chão não vai te engolir. A certeza que quando você descer a escada, né, você não vai tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. Perceba, todos nós estamos expostos a isso. Tá? Se você levantar da cama meio sonolento, tropeçar na escada e sair rolando, bater a cabeça na quina da parede, você pode morrer. É uma possibilidade, não é? Ele existe. Tá? Eu tinha um amigo do meu avô, tá? Que é um senhor, né? Passou por um monte de dificuldade na vida, tal, tudo mais. Um belo dia estava tomando banho, escorregou no box, bateu a cabeça na quina tinha uma quina dentro do box e morreu. Morreu. Então veja, só que ninguém deixa de tomar banho por causa disso. Você não leva isso em consideração. Não vai pensar em todos os perigos que te, né, pode acontecer. Você vai tomando banho, vai fazendo as coisas e, quando você sabe que uma coisa é perigosa, quando você percebe alguma coisa, aí você muda o teu comportamento. Mas fora isso, a maior parte do tempo a gente conta o quê? Que vai dar tudo certo, que a coisa vai rolar, que você está com o modo de segurança desligado a maior parte do tempo. Você entra em modo de segurança quando você está andando na rua, você vê um sujeito meio estranho ali, quando você entra num lugar escuro, aí você entra em modo de segurança. E muita gente demora para entrar em modo de segurança. Nem entra. Tá? O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é quando se desliga. É quando você fica no modo de segurança o tempo todo. Tá? Quando você entra em modo de segurança o tempo todo, você começa a pensar que se você botar o pé no chão para sair da cama, você vai escorregar e vai morrer.
né? Quando você for descer a escada, você vai escorregar e vai morrer. Se você sair na rua, você vai pegar uma bactéria patogênica que vai te matar, né? E aí você entra em síndrome do pânico. A síndrome do pânico, no final, é isso, né? É quando a tua capacidade de tomar as decisões, né? Levando em consideração que a probabilidade de uma determinada coisa acontecer é nula, racionalmente, né? Ela entra em colapso. Ela entra em colapso. Né? Aí você tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico não é brincadeira, tá? Esse tipo de coisa acontece. A pessoa, quando é acometida, não é frescura, entendeu, gente? Não é frescura. O cara, quando tem síndrome do pânico, o negócio é real. Tá? É não sair da cama, não sair da cama mesmo. Tá? Não é brincadeira. Está ligado grandemente aqui. Apesar da nossa vida ter incerteza o tempo todo, a gente vive com a incerteza. A incerteza faz parte do nosso processo decisório. Ela está dentro de nós. Tá? Quando você deixa de conseguir conviver com a incerteza, tá? Você termina na síndrome do pânico. Por quê? Porque tudo vira ameaçador. Né? Tudo vira ameaçador. Joinha, pessoal. Legal? Tá? Desculpa, eu perguntei, acabei falando, não deixei vocês falarem nada. Tá? Se alguém quiser se manifestar, por favor. Ô, Werneck, Oi. então, assim, para a gente aplicar essa loja Fuzz, a gente precisa ter um parâmetro de mínimo ou máximo, né? Não existe lógica se não tiver esse parâmetro, certo? Isso. Tá, porque aí, esse parâmetro para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, então a ação vai ser diferente, certo? Então, isso. E aqui, ô Matheus, a pergunta que você fez é ótima. Eu ia bater nela em algum momento da nossa aula, mas já vou adiantar, porque sua pergunta foi muito boa. Quem é que define a faixa das coisas? Você. Você. Esse tipo de técnica de inteligência artificial, tá? Ela é uma técnica de um conjunto delas, mas no final é a única que sobrou, tá? Dos chamados sistemas baseados em conhecimento, tá? Sistemas baseados em conhecimento. Em inglês chama-se Knowledge Based Systems, tá? O que é o sistema baseado em conhecimento? É aquele que, em primeiro lugar, você precisa ter conhecimento sobre o processo. Então, você, Matheus, é o especialista lá em laminação, tá? Laminação, tá? Você é um cara que tem uma experiência grande em laminação, acumulada ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você vai fazer um ajuste lá numa determinada máquina, tá? Devido ao tempo que você trabalha e você já ter feito esse ajuste dezenas e dezenas e dezenas de vezes, você sabe o seguinte: olha, eu, Matheus, que trabalho aqui com esse equipamento, com esse processo, aqui nessa planta, tá? Há 10 anos, sei o seguinte, olha, se vamos dizer, eu vou chutar um negócio aqui, tá, Matheus? Eu não conheço o teu processo, tá? Vou chutar. Vão dizer que você precisa pegar lá a chapa grossa e transformar em chapa fina. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Eu imagino que seja por aquele processo em que você bota 2 roletes, né? E você fica apertando. Fica apertando. Perfeito. É isso, não é? Então vamos fazer de conta o seguinte. Vou chutar aqui um caso, tá? Nem sei se isso existe, vou chutar, tá, cara? Vamos fazer de conta o seguinte. Então, assim, você é o Matheus, você trabalha nesse processo há muitos anos, tá? E você sabe o seguinte: olha, quando o rolete está novo, tá? Eu consigo ter aqui na minha saída, tá? A chapa, tá? Com a espessura que eu quero, depois de fazer a chapa aí, sei lá, 50 vezes para frente e para trás
no processo de aperto. Então, vai para frente, vai para trás, 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 vai para frente, vai para trás. Depois de 50 vezes, eu consigo. Tá? Por outro lado, à medida que esse rolete vai sofrendo desgaste, ele vai diminuindo o diâmetro dele. Tá? Vai diminuindo o diâmetro dele. Como ele é comprido, eu começo a fazer força, mas quando ele é grossão, quando é um tarugão, tá? Quando eu faço a força para ele abaixar, ele tem toda essa massa. Tá? Quando ele começa a ficar fino, tá? E vai diminuindo a massa, porque está diminuindo o diâmetro dele, tá? Quando eu faço força para baixar, ele dobra. Ele dobra. Né? Então, o que começa a acontecer? Eu começo a ter as beiradas da chapa a chapa começa a sair embarrigada, vamos dizer assim. Né? A beirada da chapa ela fica mais fina do que o centro da chapa. Tá? Por quê? Porque quando eu faço a força, se ele está muito fino, ele começa a dobrar feito um arame. Tá? E como ele tem que apertar uniformemente a chapa, né, a chapa começa a sair, né, com uma variação de espessura muito grande. Daí a tua experiência diz o seguinte: olha, dá para eu usar esse rolete entre um diâmetro, vou chutar de novo, tá? De 50 centímetros, que é quando ele saiu lá da fábrica, tá? Que é quando ele saiu, quando eu botei ele novinho, tá? 50 centímetros de diâmetro, até, tá? 35 centímetros de diâmetro, tá? Nessa faixa de diâmetro, se eu botar ele aqui para apertar a minha chapa, tá? Ele me produz ainda uma chapa em que, mesmo que haja algum embarrigamento, alguma variação na espessura, essa variação está dentro do meu desvio padrão. Tá? Essa variação está dentro do meu desvio padrão. Tá? Ou seja, dá para eu mandar para o cliente ainda. Tá? Abaixo dos 35 centímetros, não dá para eu usar mais. Veja, né, quanto tempo e quanta experiência você teve que ter rejeitando chapa, tá? Para num processo produtivo que começou hoje, você descobrir isso aqui. Tá? Se for abaixo de 35 centímetros, pode tirar, porque vai dar problema. Tá? Se o desgaste tiver sido maior do que isso, pode rejeitar, porque vai dar problema. Perceba, isso aqui é conhecimento acumulado ao longo do tempo. Todo conhecimento que você teve produzindo, medindo, vendo falha de controle de qualidade, voltando para trás, estabelecendo a correlação dessa falha do controle de qualidade com esse diâmetro, testando. Tá? Então, no começo, você fazia o seguinte: não, olha, quando caiu 5 centímetros, troca. Mas daí vocês começaram a perceber: pô, mas a gente está jogando negócio muito rolo fora. Né? Pô, será que não dá para ir um pouco mais? Ah, vamos um pouco mais. Pô, deu, vamos um pouco mais, deu, vamos um pouco mais, deu, vamos um pouco mais. Pô, daqui para frente não dá mais. Né? Não dá mais. Começa a ter muito refugo. Veja, isso aqui, cara, é baseado no quê? Num conhecimento que você obteve a partir da sua experiência. Então, sistemas baseados em conhecimento, eles estão ligados diretamente ao conhecimento de um especialista, um cara que conhece aquele negócio naquele contexto, tá? Então, sim, é você, Matheus, que vai definir que se o rolo for entre 50 e 35, dá para apertar a chapa. Se não for, se tiver abaixo de 35, não serve. Se tiver acima, não vai existir. Veja, você vai criar uma faixa. Tá? Vou lá. Do diâmetro. Vamos dizer que você mede isso o tempo todo. Dos 50
até os 40, você pode apertar tranquilo, que você tem 100% de certeza que a tua peça vai sair dentro do desvio padrão. Do 40 em diante, a sua certeza que ela sai dentro do desvio padrão, ela sai dentro do desvio padrão, mas aqui sai no ideal. Tá? Você quer 5 milímetros, sai 5 milímetros. Tá? Com o rolo entre 50 e 40 centímetros de diâmetro. Tá? Daqui em diante, dos 40 centímetros de diâmetro em diante, ou seja, foi desgastando, tá? Até os 35, tá? O que aconteceu? Tá? Você não vai mais estar exatamente nos 5 milímetros, mas a chapa vai, por exemplo, ter uma variação de espessura, tá? Que ainda é aceitável. Tá? Então, isso aqui ainda é aceitável. Então, ela vai ter aqui, sei lá, 90%, 80%, e vai por aí afora dentro do aceitável. Então, vamos dizer assim, o aceitável, você quer 5, mas você tolera entre 4,8 e 5,2. Então, veja, com 50 centímetros de diâmetro, você garante que vai sair com 5 sempre. Tá? Com 40, ainda sai com 5 sempre. À medida que agora o diâmetro começa a cair, do 40 até o 35, o que você vai vendo? Você vai vendo o seguinte, olha, com diâmetro de 38, tá? Ela ainda cai na faixa, tá? Mas ela já começa a ficar aqui, ó, entre o 4,9 e o 5,1. Está dentro da faixa. Está dentro da faixa. Com 37, tá? Ela tem chance ainda de ficar dentro da faixa. A chance já está diminuindo. Com 35 de diâmetro, você está no zero da chance dela ficar na faixa. Se você tiver o 34 de diâmetro, ela sai da faixa. Tá? Legal. É isso. Você modelou a tua variável diâmetro do cilindro, tá? E você estabeleceu um grau de certeza, tá? Baseado no teu conhecimento, tá? Em que de 50 a 40 vou estar lá. Entre 40 e 35 eu vou estar na faixa, tá? Porém com uma variação um pouco maior, que para mim é aceitável. Acima de 35 eu saio da faixa do desvio padrão aceitável. Eu saio. Aqui eu tenho que rejeitar. Está na hora de trocar o cilindro. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Sacou qual é a jogada? Então, lógica fuzzy, isso é muito importante. Não tem solução pronta. Depende diretamente do quê? Do conhecimento que você tem do processo. É você que vai estabelecer essas faixas, é você que vai estabelecer até o quanto você tem 100% de certeza que vai sair com 5 e como é que a tua certeza vai diminuir e assim por diante. É um sistema baseado em conhecimento. Conhecimento que você tem do seu processo. Entendeu? Joinha? Veja, vamos fazer de conta, poderia mudar, ó. Quer ver? Quer ver outro conhecimento? Você sabe o seguinte, ó. Lá na Gerdau, eu não sei se vocês ainda fazem, mas na época que era Villares fazia. Tinha uma parte da Gerdau que fazia o rolo, produzia o rolo. Tá? Não sei se ainda fazem. Tá? Mas ainda. Ainda faz? Faz. Faz, né? Mas vamos fazer de conta que você então não é Gerdau. Você não trabalha na Gerdau, você não é Gerdau. Tá? Vamos fazer de conta que, sei lá, você é outra empresa. E essa outra empresa não produz o rolo. Tá? E ela compra o rolo de outros fabricantes. Pode comprar da Gerdau, tá? Mas pode comprar de outros fabricantes. Tá? Compra, sei lá, da Uzi Minas, compra sei lá, de quem mais. Tá? Vamos fazer de conta o seguinte, né? Que também a tua experiência diz o seguinte, ó, que quando é da Gerdau, tá? Nessa faixa funciona legal. Quando é, sei lá, de um outro fabricante, sei lá, da Uzi Minas, você sabe o seguinte, olha, o da Uzi Minas não é assim,
tá? Em vez de 150 e 35 para eu conseguir ter o que eu quero, tá? Eu tenho que trabalhar, sei lá, entre 50 e 40, tá? 50 e 40. Tá? Se abaixo do 40, não se adequa à minha necessidade. Perceba, isso também é conhecimento acumulado ao longo do tempo. Você comprava sempre daqui, sempre daqui, sempre daqui, sempre daqui. De repente, o daqui, por algum motivo, não podia te entregar. O que você fez? Comprou daqui. Quando você começou a comprar daqui, o que você percebeu? Não dá para você usar o mesmo conhecimento que você usava para esse. Você tem que ter um novo conhecimento. À medida que você vai ficando aí na tua empresa, vai ficar 10, 15, 20 anos, esse conhecimento ele vai estar na tua cabeça. Né? Você vai obtendo isso daí ao longo do tempo. Quanto mais tempo você fica trabalhando no mesmo processo, né, sendo exposto às situações que vão acontecendo, mais conhecimento você vai tendo. Né? E esse conhecimento nós vamos botar ele aqui no nosso sistema Fuzzy. Tá? Por isso que a gente diz que esses sistemas são sistemas baseados em conhecimento. Tá? Joinha? Legal? Beleza? Tá? Perfeito, entendido. As primeiras técnicas de IA que criaram eram sistemas baseados em conhecimento, em que essencialmente eu chegava aí para você, tá? E começava a tentar extrair o conhecimento de você de alguma forma. Fosse através de relatórios técnicos, fosse através de entrevista com você e com outras pessoas que trabalham com você, fosse através da experiência acumulada de outras empresas e vai por aí afora. Tá? Até se criou, né, tem uma área, tá, da engenharia chamada engenharia do conhecimento. Né? Vocês já ouviram falar disso. Tá? O que é engenharia do conhecimento? Engenharia do conhecimento, no final, trata do quê? De formas de como você pega o conhecimento a respeito de alguma coisa e você adquire esse conhecimento e você guarda esse conhecimento para você usar de alguma forma. Né? Por exemplo, esse exemplo eu já sei. Quando você no Windows, né? Você está querendo fazer um determinado negócio no Windows, não dá certo, né? Daí você já percebeu quando não dá certo o Windows, ele pergunta para você se você quer umas dicas, né? Você clica lá e fala assim, normalmente esse negócio não acontece por causa disso, 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 disso. Então você pode tentar fazer primeiro isso daqui para tentar corrigir. Daí você vai lá e tenta fazer aquilo. Não deu certo. Daí você volta lá, se isso aqui que você fez não funcionou, você pode tentar fazer esse outro aqui, porque às vezes o problema é causado por isso aqui. Perceba que tudo isso daí, quando o cara criou o Windows, ele não sabia. Tá? Ao longo do tempo, tá? Você foi criando um conjunto de conhecimento em cima do quê? Das falhas de funcionamento do software. Tá? Algumas dessas falhas foram corrigidas no próprio software. Tá? Outras são falhas relacionadas aqui, a conexão do Windows com um dispositivo que está na porta USB, a uma configuração, tá? Que pode ser alterada e vai por aí afora. Então, à medida que a Microsoft foi percebendo isso daí, tá? Ela foi, de alguma forma, aquisitando esse dado, seja através de relatórios que os clientes dela foram preenchendo, ou gente que ligou lá para o Help Desk, né? E eles foram anotando isso daí, né? Ou até aqueles solution providers, né? Que vão lá no cliente e começa a ver e tal, o cara é especialista, começa a ver, no final ele faz um relatório, né? E tudo isso daí vai sendo guardado num banco de dados, de tal maneira que a Microsoft fez? Ela pegou tudo isso daí e botou numa knowledge base, numa base de conhecimento. Né? E aí essa base de conhecimento está disponível para você. Tá disponível para você. Então é melhor do que nada. Né? É melhor do que você toda hora que dá um problema no Windows, você tem que passar a mão no telefone e ligar para a Microsoft. Né? Claro que a base de conhecimento ela nunca é completa, porque você nunca sabe como tudo pode dar problema, né? Você não conhece todos os problemas, tá? Mas ao longo do tempo ela vai ficando mais rica, né? A maioria dos problemas, né? Não adianta, os problemas vão surgindo ao longo do tempo, né? E você vai resolvendo e armazenando, resolvendo e armazenando, resolvendo e armazenando, resolvendo e armazenando, né? De tal maneira que aquilo se torne disponível para as pessoas, tá?
e que você possa também acumular o conhecimento, porque senão o conhecimento fica só na cabeça das pessoas, e as pessoas morrem, se aposentam, se demitem, né, e vai por aí afora. Né? Então, apesar de, para nós, pessoas individuais, o conhecimento ser um enorme patrimônio, né, porque né, nos faz ser o especialista, né, para a empresa, ele está só na tua cabeça, é ruim. Né? Ele está só na sua cabeça, é ruim. Né? Inclusive, para você, na posição de gestor, por exemplo, o conhecimento. Só tem um cara que conhece aquela máquina. Para você, isso é ruim. Né? Por quê? Porque se aquele cara, você fica meio que refém do sujeito. Né? Então, individualmente é bom, mas quando você se coloca na posição de gestor ou na posição de ter que resolver problemas remotamente, por exemplo, é ruim. Né? Então, por exemplo, eu não sei se ainda tem, mas tinha, né? A Embraer tinha um setor de engenharia do conhecimento. Por quê? Porque eles vão vendo as falhas, os mal funcionamentos, também as técnicas de projeto, tá? Que são bem sucedidas e que não são. Tá? Para ir melhorando o produto ao longo do tempo. Tá? Isso a gente chama de engenharia do conhecimento. Tá? Tem livros sobre isso, isso é uma área. Tá? Uma área. Tá? Joinha, beleza? É você gerir o conhecimento que você tem a respeito de alguma coisa, que a empresa tem a respeito de alguma coisa. Tá? Joinha, pessoal. Tudo bem? Beleza. Inclusive, Tá? eu tenho uma foto desse exemplo que ele deu aí. Oi? Desculpa. Alguém falou inclusive, eu acho que foi o Matheus. Então, inclusive, eu tenho uma foto desse exemplo que você me deu aí. Eu vou tentar compartilhar aqui, peraí. Legal. Desculpa, Matheus, eu chutei, mas o que eu falei tem alguma correlação? Foi um chute, tá? Não sei se vocês fazem, é um chute, tá? Não, sim. Aqui, ó, pra você ver. Só que lá a gente não faz chapa nem pinda, a gente só faz tarugos, né? Mas tem correlação sim, você vai apertando, não sei se vocês estão vendo aí. Tá. Os dois rolos aí, tem um canal, aí você vai apertando e ele vai fazendo uma flecha mesmo. A gente tem essa peça aqui que vai fazendo o alinhamento. Né, você está vendo aí a foto? Tô vendo, sim. Então, aqui é um processo lá. A gente vai... aqui eu estava fazendo um trabalho de digitalização dos drives que acionam esses motores aqui. Tá. Aí Legal. tudo motor DC e drive analógico Westinghouse. Aí eles estavam trocando para aquele DSM da Siemens, sabe? Então, Sei. a gente fez a troca. Então a gente fez a troca dos drives de todos os motores aqui. Aí Drive Westinghouse, velho, é antigo, hein, bicho? Nossa senhora, velho. Então, aí a gente tem esse trabalho que a gente conseguiu participar lá. Aí teve que fazer o levantamento do motor, né? Lá, motores do tempo da Villares ainda. Coisa antiga, né? Nossa. Cara, se você parar para pensar, né? Cara, tem muita coisa para fazer nas empresas, né, cara? As empresas brasileiras são muito antigas, velho. Tem muita. Não é que elas são muito antigas, elas são muito desiguais, vamos dizer assim. Você tem partes novíssimas, você tem uns negócios que estão lá desde o tempo de onça, né? Então, eu sei que lá vocês têm um laminador novinho, né, que vocês compraram, né? Eu nem sei se está funcionando, né? Deve ter uma tecnologia mais moderna, mas tem muita coisa antiga, né, cara? Tem muita coisa antiga. Para todo lado, viu? Não é só aí não, viu, cara? Para tudo quanto é lado é assim. Para essas empresas grandes, né? A usina de Pinda aqui, ela tem 3 laminadores. 2 arcaicos, né? O laminador 1 e o 2. E o laminador 3 é esse que você está citando aí. Foi feito agora em 2012, né? 2012, 2013 ela startou. Ela é muito... A diferença é brutal. Você chega num setor para o outro, você vê que o negócio é muito diferente. Né? Até você olha essas pessoas, assim, você olha... O laminador 3 tem 5 pessoas para operar o laminador inteiro. No laminador 2 já é 25. Então, a diferença de pessoas, você já te percebe que quanto é o avanço tecnológico de uma área para outra. Né? Interessante. Cara, você para pensar, cara, o Brasil, cara, ele é um mar de oportunidades, cara. Porque, meu, tem muita coisa. Cara, tudo tem para fazer nesse país. Você parar para pensar, tudo tem para fazer. Diga. Para quem está atuando aí, né, nessa tecnologia, que nem o Matheus,
é muito bom para ele, assim, em parte de conhecimento, porque eu trabalhei com esse laminador aí há um tempo atrás. Então, eu não sei se é o mesmo drive, né? Assim, mas os drives, eles eram particionados em placa. Hoje você pega um drive Siemens, ele é compacto, tá tudo lá dentro. Então, quando você analisa um drive da Westinghouse aí, com desse motor de corrente contínua aí, você tem todos os passos do drive. Então, quando ele vai migrar para um Siemens, quem é novo não consegue enxergar o que ele enxergou do velho, entendeu? Ah, sim, com certeza. Para ele, puta, é um puta de um conhecimento, cara. Isso aí ninguém mais vai ver. Sim. Não, porque assim, o problema é isso aí também, ô Fábio, você falou, e você tem razão, cara. À medida que as coisas vão ficando muito, muito mais fáceis, a gente vai aprendendo menos, cara. A gente vai aprendendo menos. Quando você pegava aqueles negócios que você tinha que dar nó em pingo d'água para você conseguir fazer funcionar, ou que era uma tecnologia que, comparada com a de hoje, era mais complexa, claro que na época a gente não achava que isso era complexo, porque era o que tinha, né? Quando você realmente você aprendia muito mais, isso é verdade, cara. Isso é nítido, tá? Porque assim, o processo do aprendizado, né, ele não é só o aprendizado de você resolver o problema ali no equipamento da Westinghouse, né? Mas também é o aprendizado de você ser obrigado a raciocinar para resolver o problema. Né? Então, antigamente você tinha que pensar muito mais para fazer as coisas. Né? E a questão é a seguinte: nesse caso, pensar muito mais é bom, era bom. Né? Você fica melhor quando você tem que dar nó em pingo d'água. Tá? A gente não gosta porque é sofrido, né? Mas você ser obrigado a dar nó em pingo d'água é bom. Né? É bom. Você aprende mais mesmo. É mais rico. Isso aí, cara, eu concordo em gênero, número e grau com você. Tá? E porque também tem uma coisa. Você absorve mais conhecimento do processo porque você tem que conhecer mais para fazer. Tá? Que eu brinco com o pessoal, né? Geração Windows, né? Tem a geração Y, a geração Z, a geração Milênio e tem a geração Windows. Geração Windows é aquele cara que aperta um botão, né? E ele acha que o mundo está resolvido. Né? Nós que somos tem um pouco mais de idade, eu e o Emerson, por exemplo, que começamos a trabalhar com um disquete de 5 1/4, né? Você sabe que não é assim. Né? Você sabe o quanto o negócio é duro para fazer. Né? Você sabe o quanto a tecnologia evoluiu. Né? Por exemplo, antigamente eu entrava direto no computador, né, para alterar coisa na BIOS. Né? Então você ligava o computador apertando lá o F2, né, F1, não lembro, você entrava na BIOS. Né? E tem coisa que você alterava lá na BIOS e o computador funcionava do jeito que você queria. Né? Hoje em dia, cara, você pegar um menino que usa um notebook, ele nunca viu uma BIOS na vida, cara. Ele nunca viu uma BIOS aí, na vida. professor, olha o hack aí, ó. O hack, ele... Tá vendo as placas aí? O Matheus colocou. O Fábio falou, eu concordo perfeitamente. Assim, o drive analógico, esse aqui que o Fábio estava comentando, e todos esses cartões analógicos, então é um trabalho braçal mesmo que o cara tem que fazer aqui para trabalhar com esse drive. E os drives mais novos agora já vêm em tamanho menor, né, ocupa menos espaço e não tem nada dessa visão, né? O Fábio falou aí. E uma coisa também, se você olhar, né, porque esse era lógico, né? Então tudo que ele fazia estava na placa. Por isso que tem um monte de placa, né? É tudo amplificador operacional, transistor, diodo e vambora, né? Os drives mais modernos é tudo software, né? Se você parar para pensar. O que você faz é parametrizar ele e o resto, todo o controle é feito por software, né? Exatamente, aquele conhecimento de eletrônica, ele sumiu. Só que eu acho ruim. No hack, você sacava a placa do hack, trocava, rodava lá o laminador, o equipamento que seja. Tem uns equipamentos deles aí, que é uma esmilhadeira grande aí, chamava na época Noritac também. Alguns equipamentos aí, mais laminador. Aí você ia para a bancada, consertar a placa e deixar ela na reserva, entendeu? E na bancada assim, você simulava se a placa estava boa ou não. Hoje, acontece, deu pau, você arranca um drive e põe o outro. Do ponto de vista... Conhecimento zero. Exatamente.
né? Você termina virando meio que um trocador de placa, né, cara? De produto, nem de placa, de produto. Você troca o produto inteiro, né? Você tira. Hoje em dia a Siemens até faz um negócio meio modular, né? Você tem a parte de saída, que é um módulo, você tem o controlador, que é outro, tal. Eles andam mudando esses negócios aí. Mas realmente, o sujeito aprende muito menos, né, cara? Na verdade, a maior parte do aprendizado ela passou para o software, né? E nem tanto para o software, para a parametrização, né? Mudou muito realmente a maneira. Mas realmente, cara, em termos de riqueza para você aprender, nossa, é igual você trabalhar com osciloscópio analógico e trabalhar com osciloscópio digital. Tá? Eu acho que a grande maioria de nós aqui que trabalhou na parte de eletrônica começou trabalhando com osciloscópio analógico. Cara, o que você tinha que pensar para fazer uma medida, mas por outro lado, você tinha que pensar realmente, mas pensar era positivo nesse caso. Porque você tipo, o sinal que eu quero medir é um sinal de tantos quilohertz, o período é o inverso da frequência, então você calculava o período. Pô, mas eu quero mostrar esse sinal um período inteiro na tela, então eu tenho que vir aqui ajustar tal escala, tem que ajustar a escala de tempo para tanto, porque se eu ajustar a escala de tempo para tanto, eu vou conseguir ver um período dele completo. Né? A escala, né? Eu quero ver ele legalzinho, então eu tenho uma noção que ele é de tantos volts, então eu tenho que ajustar tantos volts por divisão aqui, eu tenho que ali contar as divisões, tal e coisa. Você tinha que pensar mais para fazer as coisas. Hoje em dia, cara, você enchia o sinal do osciloscópio, aperta o botão de alto, malandro, ele dá tudo para você, tá? Dá tudo. Só que daí a gente caiu num paradoxo engraçado. Ele dá um monte de coisa que ninguém sabe usar, porque os caras não sabem o que é. A gente tinha que saber. A gente tinha que saber. Os caras não sabem. Né? Então, Ele sabe o quê? Ele lê o número. Imagina o profissional que está vindo aí. Nossa, velho, desesperador. Desesperador. Senta e chora. Senta e chora. E não só desesperador do ponto de vista do conhecimento, tá? Mas desesperador de um outro ponto de vista também. Todos vocês que trabalham em indústria sabem que indústria é um lugar sofrido. É um lugar que você trabalha muitas horas, sob pressão, não tem essa história de deu 5 horas da tarde eu vou embora. Você sabe que muitas vezes o tratamento entre as pessoas é um tratamento, às vezes, que pode até não ser desrespeitoso, né, do ponto de vista de xingar e coisas dessa natureza. Não é isso, porque, né, não cabe. No passado até era, hein? Hoje em dia não é mais, mas às vezes é ríspido, né? E você tem que conviver com isso tudo. Né? Não tem saída. Né? Quem trabalha em indústria, né? O Matheus, duvido que o Matheus virava para o chefe dele e falava assim, deu 5 horas da tarde, chefe, o laminador não está produzindo, eu vou embora, tá? Então aí alguém se vira. Né? Fábio, acho muito pouco provável que você também, né, fosse fazer isso daí. Né? Normalmente o que acontece? Se pode ficar, você vai ficar até a hora que aquela droga funcionar. Tá incluso no pacote que isso vai acontecer. Tá? A geração de hoje em dia não é assim, cara. Os caras querem sair na hora, os caras querem trabalhar no escritório, os caras querem ambiente limpo. Então essa resiliência, tá? Ela diminuiu muito, cara. Os caras querem tudo pronto, os caras querem tudo redondinho, os caras querem férias e ser gestor, ser gerente, tá? Só que eles se esquecem do seguinte, né, cara? Para chegar lá, você roeu muito o osso para poder comer o filé, entendeu? E quando você chega lá para comer o filé, que você percebe que não é filé nada, cara. Você vai comer um músculo, porque o grau de cobrança em cima de você cresce muito também. Não é proporcional ao salário que você vai ganhar. Não sei se vocês percebem isso. É real isso aí, professor. É real. Isso aí, realmente, a vida inteira você rala, você fala, agora eu vou comer o filé. Aí que você vê que não tem filé nenhum. Não tem, cara. O negócio é feio, cara. Quando você vira gestor, você vira o gerente, você vira que você, principalmente quando você está no nível médio, que é o gerente mesmo, né? Coordenador, gerente, é que você vê que, o jogo é muito mais duro, tá? Tanto que, assim, eu sou coordenador de curso numa outra faculdade. Eu gosto de coordenar, eu gosto do aluno. Eu particularmente, sou um cara, eu gosto do aluno. Mas se você me perguntasse assim, se eu pudesse ganhar a mesma coisa sendo só professor, cara, eu prefiro ser só professor. Porque o nível de exigência que colocam em cima de você é enorme. Né? E assim, se é assim no ensino,
né? Eu imagino como é que é no caso de vocês, que tem que entregar a resina pronta, senão o painel do carro não faz, ou lá do Matheus e do Emerson e dos demais, do Bruno lá da LG, né? Que tem que entregar celular na ponta ou que tem que entregar lâmina de aço ou tarugo pronto. Não é fácil, né? Não é fácil, tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, tá? Porque são 10h13, eu sei que a gente não está muito tempo, mas eu estou cansado, tá? E a gente volta, pode ser? Pessoal? Tá aí? Uhum. Joia. Rafael, você tá aí, né, Rafael? Rafael tá aí, Pedro tá aí. Hoje foi bem, cara. Pedro, você não teve nenhuma dificuldade para entrar, né? Foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Tá, então beleza. A ferramenta tá funcionando direitinho. Eu vou dar uma pausada na reunião, tá? E agora são 10h15, vai. Vamos voltar aí umas 10 vamos dar 20 minutos, tá? 10h15, 10h35, pode ser? Ok. Joinha, eu preciso comer alguma coisa, estou com fome. Tá? A gente já volta. Tá? Eu vou parar a gravação, porque daí na volta a gente continua gravando. Tá? Isso aí, gente. Já voltamos.